aprendizes! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Tira o Código comigo e a este canal, que é um canal de aprendizagem. Hoje vamos falar sobre um tema muito polémico entre os estudantes: cedência de passagem. Nós vamos dividir a cedência de passagem em algumas partes para ficar mais simples e vamos começar pela regra geral. Qual é a regra geral da cedência de passagem? Bem, a regra geral da cedência de passagem é que, vou repetir, regra geral, quem apresenta-se pela direita tem prioridade. E pronto, é tão simples como isto. Quem se apresenta pela direita vai ter prioridade. Por isso é bom saber identificar bem qual é a esquerda, qual é a direita. E na nossa posição temos que treinar, porque estamos a falar aqui de entroncamentos e cruzamentos. Temos que treinar a perceber, por exemplo, um cruzamento, quais é que são os veículos que estão à nossa direita. Temos aqui duas exceções, primeiramente, à regra principal. E quais é que elas são? Bem, não vai ter prioridade quem se apresenta pela direita se o agente regulador de trânsito indicar o contrário. Essa é a primeira exceção. A segunda exceção é se encontrarmos alguma sinalização em contrário à regra geral. E quais é que podem ser essas sinalizações? Bem, podem ter 3 sinalizações que nos indiquem que o condutor, neste caso que se apresente pela esquerda, vai ter prioridade, que é o sinal de cedência de passagem. Imaginem que o sinal de cedência de passagem está na rua do condutor que se apresenta pela direita. Aí ele não vai ter prioridade. O sinal de stop, que também é um sinal de cedência de passagem, vai-nos dizer que o condutor que se apresenta pela esquerda passa primeiro. Ou um sinal luminoso, ou seja, um semáforo, na rua precisamente em que se apresenta pela direita. E a nossa terceira exceção tem a ver com uma hierarquização dos veículos. Hierarquização é isso mesmo. Os veículos a motor estão no topo desta hierarquia, ou seja, se nós estivermos num veículo, por exemplo, de tração animal, deparar-se com um veículo a motor e o veículo de tração animal estiver pela direita, é o veículo a motor mesmo assim que vai ter a prioridade. Acho que já deu para entender. E vou-vos agora dizer qual é a ordem desta hierarquia. Então, em topo estão os veículos a motor, eles têm prioridade. Depois disso estão equiparados os velocípedes, os veículos sem motor. E é tão simples como isto. Se tivermos, por exemplo, um velocípede e um veículo sem motor, eles agem como se fossem equiparados. Porém, o velocípede também se equipara a um automóvel, por isso o velocípede também, se apresentar pela direita, é ele que tem prioridade. Resta-nos ainda falar nesta hierarquia dos veículos especiais, aqueles que falámos na última aula e que, se devidamente assinalada a sua marcha, têm prioridade ainda que se apresentem pela esquerda. Agora vamos passar para a segunda parte da cedência de passagem. E eu dividi esta parte para cedência de passagem a certas vias ou troços, que é na verdade a divisão que o livro também faz. Mas o que é que são certas vias ou troços? Certas vias ou troços são simples locais específicos em que é necessário ceder a passagem. E espero que tenha ficado mais claro. Vamos então descobrir quais é que são estes locais. Aqui estamos a falar na circulação de veículos. Há a deparação de 2 veículos e temos que escolher quem é que cede a passagem a quem. Por isso, esta secção vai estar dividida entre saiam e entre entrem. Vamos para a secção do saiam. Quando saiam de um parque de estacionamento ou de uma bomba de gasolina ou de qualquer caminho particular, esses veículos que saem desses sítios que eu enumerei agora devem ceder a passagem. E também quando saiam de uma zona de coexistência, exceto, claro, os veículos que transitam em marcha de urgência de socorro. Ainda, quando saírem de alguma passagem de nível, vamos agora passar para a secção do entrem. E é quando entrem onde? Por exemplo,
Quando entrem numa autoestrada ou numa via reservada a automóveis, esses que entram têm que ceder a passagem. Quando entrem numa rotunda, devem ceder a passagem às pessoas que estão na rotunda. E também, por último, quando saiam de uma passagem de nível, devem ceder a passagem a essas pessoas que estão fora da passagem de nível. E esta foi a nossa cedência de passagem a certas vias ou troços. Vamos agora para a terceira parte da cedência de passagem. E aí nesta terceira parte temos a cedência de passagem a certos veículos. Vamos ver quais é que são estes veículos e porque é que devemos ceder-lhes a passagem. O primeiro veículo é logo o prioritário, que é o veículo que transita em missão urgente de socorro. Apenas exceto quando estes veículos entrem numa autoestrada ou numa via reservada a motociclos, nós devemos ceder-lhes a passagem. Ou ainda, quando saímos de uma passagem de nível. Devemos também ceder a passagem às escoltas policiais e às colunas militarizadas, exceto quando elas saiam de um parque de estacionamento ou de uma bomba de gasolina, elas entrem numa autoestrada ou numa via reservada, ou quando entrem numa rotunda. Devemos ainda ceder passagem aos veículos sobre carris, nos cruzamentos ou entroncamentos, mesmo que eles se apresentem pela esquerda. Ou seja, os veículos sobre carris é outro tipo de veículo prioritário. E ainda devemos ceder a passagem aos veículos de transporte coletivo de passageiros quando estes parem numa das suas paragens respectivas e queiram então retomar a marcha. E este foi o nosso vídeo sobre a cedência de passagem. Deixem like e compartilhem com aquele amigo que está agora a tirar o código.